Olá, muito boa noite para você. Em Patos de Minas, secretário de Estado de Saúde responde à crítica do prefeito de Betim sobre privilégio na distribuição de vacinas para algumas cidades em Minas Gerais. Patos de Minas confirma mais 4 mortes e 15 novos infectados da Covid-19. A taxa de incidência aumenta 9% em Minas. Uma macro regride e outras ficam estacionadas na onda do Minas Consciente. Você vai ver também que Romeu Zema fez alerta para a terceira onda e que Fábio Baccheretti disse que a situação em Minas Gerais é de instabilidade e não preocupa por enquanto. Ao vivo, aqui no News, a gente vai conversar com cientistas sobre o risco de propagação e os cuidados com a cepa indiana detectada no Maranhão. Patos de Minas e mais 46 cidades mineiras vão receber vacinas da Pfizer. E mais, hein? Laboratório da UFO em Patos de Minas dobra a capacidade para a realização de testes contra a Covid-19. Você vai ver o desespero de um filho para socorrer a mãe na luta contra o alcoolismo. E nesta sexta-feira tem especial NTV Solidário. Tem ainda análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. A Polícia Civil recuperou mais cabeças de gado furtadas na região. 64 animais da raça Aberdeen Angus foram levadas de Nova Ponte no dia 9 de abril. 21 foram encontradas em uma propriedade rural de São Gonçalo do Abaeté nesta quinta-feira. A polícia continua as investigações para identificar os autores do furto e a conduta de cada um dos envolvidos neste crime aí. A Polícia Civil desencadeou nesta quinta-feira em Rio Paranaíba a segunda fase da Operação Olho Vivo no cerco ao tráfico de drogas. Na ação, os policiais utilizam um sistema de monitoramento de câmeras de segurança para acompanhar os suspeitos. Foram cumpridos aí 5 mandados de busca e apreensão em casas e bares de Rio Paranaíba. A operação contou com a participação de mais de 20 policiais, entre civis e militares, 11 viaturas e 2 cães de faro. Uma porção de maconha foi apreendida e mais de 15 pessoas já foram ouvidas nessa ação, que foi desencadeada em 12 de março do ano passado. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma adolescente de 16 anos com drogas nesta quinta-feira. Ele viajava em um ônibus de turismo do estado de São Paulo para a Bahia. Na bolsa de mão do garoto foram encontradas 2 buchas de maconha e 2 unidades de haxixe. E nesta sexta-feira, se prepare, viu? Porque tem programação especial pelos 29 anos para celebrar, claro, essas quase 3 décadas de história da NTV. E o NTV Solidário, para você se divertir, se informar e ainda poder ajudar. É nesta sexta-feira, às 18h30. Então nós esperamos você nesta sexta. E está aberta inclusive a votação no site Patujá para que você escolha a 5ª instituição que vai ser ajudada por essa campanha da NTV. É só você votar no site patujá.com.br. Já estão relacionadas ali para receber a ajuda a procurar-se Restaurante Galileu, Amparo Maternal e a PAI. E amanhã... E aí você entra lá e acessa para poder votar na 5ª beneficiada. E nesta sexta-feira, como o especial começará às 18h30, o Conexão Unipan excepcionalmente será exibido às 18 horas. Já aqui no News, o desespero de um filho para socorrer a mãe na luta contra o alcoolismo. O Hospital de Patos de Minas inaugura Centro de Nefrologia e Terapia Renal. E Patos de Minas e mais 46 cidades mineiras vão receber vacinas da Pfizer. O laboratório da UFO em Patos de Minas dobrou a capacidade para o processamento de exames de Covid-19. Além disso, os pesquisadores também têm colaborado para a investigação do coronavírus e suas variantes. Os dados da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior apontam que o orçamento discricionário para 2021 teve um corte de pelo menos R$ 1 bilhão, 18,16% menor do que o destinado no ano passado. Na UFO, o orçamento de 2020 para 2021 teve redução na verba discricionária de aproximadamente 20%. Entretanto, diferente do campus, que sofreu com os impactos do corte, o laboratório da UFO em Patos de Minas não foi afetado. Essa verba é destinada para a realização dos testes Covid-19, utilizando a PCR em tempo real, que é o modelo padrão ouro, tanto do Ministério da Saúde quanto da OMS, foi um projeto que foi submetido no início
da pandemia, a gente teve o apoio do MEC e também a Prefeitura apoiou também na compra de reagentes e equipamentos para a gente conseguir montar a estrutura adequada, né, de um laboratório nível de biossegurança 2, e isso a gente conseguiu ano passado. No ano passado, foram recebidos no laboratório quase 5.000 testes de Covid-19. E com a aquisição deste ano de mais um equipamento e de cerca de 2.000 testes, a capacidade diária de realização de testes dobrou. Hoje a gente já passou de 5.000 testes realizados e a gente conseguiu, junto à Secretaria de Estado de Saúde, mais 2.000 testes já chegaram para o laboratório, e também conseguimos uma parceria com o Ministério Público Federal aqui de Patos de Minas, e que por intermédio dessa parceria, né, foi possível comprar um outro aparelho de PCR em tempo real, e com isso a gente conseguiu aumentar a nossa capacidade de testagem quase 2 vezes o número de testes por dia que a gente realizava para a Prefeitura Municipal. São 85 testes por dia que são realizados. A gente tem uma média aí de entrega dos resultados de 48 horas a 72 horas após a entrega da amostra aqui no prédio de laboratórios da UF Patos de Minas. Além disso, o laboratório também tem atuado em uma pesquisa de variantes do vírus causador da Covid-19 em parceria com a Fiocruz. A Vale e a Fiocruz, elas estão liderando um trabalho, uma rede genômica do vírus da Covid-19 pelo Brasil, para avaliar quais são as variantes, né, que estão distribuídas aí em todo o Brasil. Então foram várias cidades em todo o Brasil, né? A gente teve a felicidade de incluir Patos de Minas nesse mapa da Rede Nacional do Sequenciamento Genômico do Covid no Brasil, que é muito importante nessa fase, onde a gente tem várias variantes circulando pelo Brasil, né? E a infectividade, né, o impacto dela na saúde pública, né, varia dependendo da variante. Então isso é muito importante para o nosso município, para a gente saber, né, quais são as variantes que estavam circulando e estão circulando nesse momento no município. As cidades com mais de 79 mil habitantes de Minas Gerais vão receber vacinas da Pfizer. As doses começam a ser enviadas nesta sexta-feira. 47 cidades mineiras vão receber vacinas da Pfizer, pois atendem os critérios do Ministério da Saúde de ter mais de 79 mil habitantes, dentre outras exigências. Patos de Minas está entre os municípios relacionados. A orientação é de que 100% das vacinas recebidas nos municípios sejam aplicadas em no máximo 4 dias. Após a abertura do frasco, a dose da Pfizer deve ser conservada entre 2 e 8 graus, por no máximo 6 horas. A vacinação deve ocorrer dentro da unidade de saúde para preservar as condições de preparo e conservação. Na 20ª remessa de vacinas enviada pelo Ministério da Saúde a Minas Gerais, há 64.350 doses da Pfizer, que serão repartidas entre esses 47 municípios a partir desta sexta-feira. A hemodiálise é imprescindível para manter a vida daqueles que perderam a função renal e dependem do tratamento. E diante da enorme demanda por esta especialidade médica, o Hospital Vera Cruz inaugurou um centro de nefrologia e terapia renal substitutiva completo. A ala que recebeu o centro de nefrologia já está em funcionamento para receber os pacientes renais crônicos. É um projeto do Vera Cruz Hospital para oferecer ainda mais o que tem de melhor em medicina para os nossos clientes, para os nossos pacientes. Ele vem para fechar, para completar o ciclo de atendimentos diferenciados do Vera Cruz Hospital. A proposta é que o atendimento ocorra em um espaço próprio, todo equipado e com tratamento de alta qualidade. Nós sabemos que o paciente que tem doença renal crônica em fases mais avançadas, em estágios mais avançados, ele tem toda aquela luta com relação à hemodiálise, à diálise peritoneal, em relação ao transplante. São pessoas que têm inúmeros desafios com a doença, que já têm uma necessidade de cuidado melhor, que já têm uma autoestima mais baixa. Então, o Nefrovera ele vem com essa proposta de ajudar esses pacientes
a entender que a vida não pode parar, que eles podem sim vencer os desafios da doença, que eles podem ter qualidade de vida, qualidade de tratamento em hemodiálise, com pessoas diferenciadas cuidando deles, com a melhor tecnologia que a gente pode oferecer, com segurança. Então, aqui eu falo que o lema nosso aqui é cuidando de pessoas com empatia e segurança. A demanda pelo serviço só cresce com o aumento de pessoas diagnosticadas com a enfermidade que ataca os rins. Daí a importância de um centro especializado em Patos de Minas. Nós sabemos que Patos de Minas, ele compõe a macro-região do Alto Paranaíba com mais ou menos 1 milhão de pessoas. Nós sabemos que 10% da população brasileira tem doença renal crônica e uma boa parte desses pacientes vão evoluir para a fase final, o estágio final da doença, e vão precisar de terapia dialítica. Então, o centro o Nefrovera vem para atender o Alto Paranaíba, nessa questão do cuidado da parte conservadora, quando o paciente ainda não está em terapia dialítica, e também na terapia dialítica, ou seja, na hemodiálise. A doutora Kátia Ramos explica o passo a passo desde a entrada do paciente até a realização da hemodiálise no Centro de Nefrologia e Terapia Renal. Aqui no Nefrovera, nós vamos usar um sistema, um software bem interessante, que ele vai ser acoplado à balança do paciente, quando o paciente pesa, para saber se ele ganhou líquido, né, se ele está com inchaço importante. Esse sistema capta na balança os dados do paciente através de um cartão magnético. Esse cartão ele é acoplado na máquina e com isso a gente programa a sessão de diálise do paciente de uma forma mais segura. Além disso também, nós contamos com uma bioimpedância, que é uma bioimpedância diferenciada, não é uma bioimpedância que tem em todos os lugares, ela também ela faz através de eletrodos, é possível identificar a quantidade de água que realmente o organismo tem, para que a gente não tire a mais e nem a menos do que o paciente precisa. Isso tudo com apoio, é claro, da equipe multidisciplinar, da nossa nutricionista, que vai nos ajudando nesse processo. O Nefrovera conta com uma hemodiálise ultramoderna, automatizada e com diversos especialistas, propondo um atendimento seguro e também humanizado. O nosso centro, o Nefrovera, ele vem trazendo em parceria com uma multinacional, que é uma empresa líder mundial nos insumos e máquinas para hemodiálise, trazendo o que tem de melhor em filtros, em capilares, em maquinário, com segurança, com uma água ultra pura. Nosso serviço de água, ele é muito seguro, ele conta com toda uma equipe de pessoas, de enfermeiros especializados em controle de infecção hospitalar, em segurança da pureza dessa água, sem falar que o próprio equipamento em si, que faz a filtragem da água também, garante que a gente tenha que a gente coloque uma água segura para o paciente dialisar. Máquinas também ultramodernas, sem reaproveitamento de qualquer insumo, sem reutilizar nenhum insumo. Aqui é tudo assim, usou, joga fora para a segurança do paciente. Qualidade, né? A gente muda de assunto e mostra que um filho está pedindo ajuda para a mãe que precisa urgentemente tratar o vício com álcool. O olhar angustiado é do Fábio. Ele é filho da dona Marlene, de 50 anos. A senhora da imagem tem passado por algumas dificuldades. Entre elas, a luta contra o alcoolismo. Ela está nessa vida até hoje, eu tenho lutado por ela, eu dou a minha vida pela minha mãe. Se for preciso dar meu coração pela minha mãe, eu dou. É um sofrimento, inclusive nós todos temos depressão. Por causa disso, eu não consigo dormir. Porque quem tem a mãe, está com a mãe de boa na sua casa, não tem preocupação, dorme. Por quê? Porque está tranquilo, né? A mãe está lá com eles. Mas a minha não está comigo direto, não. O meu pai que cuidou de mim, das minhas irmãs e morreu. Ele é pai e mãe, sabe? Mas eu não desfaço da minha mãe, não. Sabe? Porque minha mãe é minha mãe. Além disso, a saúde da senhora está debilitada. É uma situação delicada, é uma situação meio difícil, sabe? Porque ela só bebe, não come nada. Tem vezes que ela dorme na rua, não estou mentindo. Os meus irmãos provam isso. Gente também prova isso. A minha madrasta também, que eu convivi com ela, também prova que ela está em situação de risco, ainda mais nessa pandemia. Uma vez ela estava dormindo na rua, lá
na Vida Brasil, lá perto da igreja lá. Sem saber o que fazer e temendo pela vida da mãe, Fábio faz um apelo. Eu peço o governo ou o prefeito mesmo, né? Que possa ver o meu lado aí, né? Eu tô pedindo se ele tem amor na mãe dele, pela minha. Porque a minha mãe precisa. Ela tá colocando a vida dela em risco, né? E acabando com a minha também, com a minha vida da minha irmã também. Quem puder ajudar, basta entrar em contato com o Fábio por meio do WhatsApp. DDD 34 99897 6467. Alguém que possa ajudar, algum médico, ela ser internada, que tenha um cuidado aí, né? Que ela larga ser pinga, porque eu tenho medo dela falecer, sabe? Eu já perdi meu pai, eu sofri, sabe? E quando meu pai faleceu, eu caí também. Eu fiquei acamado. Porque você acha certo ela ficar bebendo sem comer nada? Você acha certo você ter uma mãe e deixar ela aí a navio, sem nada? Precisa de ajuda, certamente, né? Daqui a pouco aqui no NTV News tem o entrega de prêmio do Triângulo da Sorte e também a gente vai falar de futebol. Com o time misto, o Atlético venceu o Cerro Porteño e assumiu liderança geral da Copa Libertadores. Patos de Minas teve mais uma ganhadora no Triângulo da Sorte. A Sara Jéssica Silva, que mora no bairro Novo Sorriso, foi uma das ganhadoras do quarto prêmio, um Jeep Renegade. Olá, o pessoal de casa. Patos de Minas tem ganhadora no Triângulo da Sorte. Eu estou aqui com o Marcelo, que é apresentador do Triângulo. Marcelo, Patos de Minas, então, é realmente pé quente no Triângulo da Sorte? Isso mesmo, Paula. Queremos agradecer a NTV que está aqui neste momento e o Triângulo da Sorte fazendo mais uma ganhadora. Estamos aqui na casa da Sara Jéssica, eu, Zé da Sorte, a Judite, toda a equipe comemorando esse momento tão especial aqui na cidade de Patos de Minas. Patos de Minas, que é uma cidade que tem história com o Triângulo da Sorte e a NTV vem fazendo parte aí dessa história, viu, Paula? Muito bom. E a gente está aqui também com a ganhadora, a Sara Jéssica. Sara, feliz com esse prêmio? Muito. Veio em boa hora? Que hora que não é uma boa hora? E fala pra gente, pra quem tá assistindo, pra quem quer participar, qual que é a dica pra ganhar no Triângulo? É comprar e acreditar. A sorte vem. A sorte vem. Muito bom. A gente está aqui também com a Judite e o Zé da Sorte, que vieram participar desse momento tão especial. Felizes também de poder entregar esse prêmio? Claro! Fala com ele, fala com ele. Eu tô demais também. A Sara ficou muito feliz também. Agora nós tá esperando a janta. Vamos ver se ela vai fazer uma janta pra nós. Né, Sara? Nós faz, é na hora. Muito bom. E Marcelo, conta pra gente também qual que é o prêmio e quais são os prêmios da próxima semana. Isso, nós queremos convidar vocês aqui da cidade para assistir o programa aqui também pela NTV, todo domingo às 9 horas da manhã. E domingo tem 200 mil no quarto prêmio, primeiro, segundo e terceiro prêmio 10 mil. E tem também 30 giros da sorte de R$1.000. Quero pedir à cidade de Patos de Minas para comprar. São vários pontos aqui na cidade. E comprando, vocês também podem ganhar carros como esse daqui, casas, apartamentos, premiações em dinheiro e muito mais. Esse é o Triângulo da Sorte, mudando a vida das pessoas. Prêmio é o que não falta. Prêmio é o que não falta, viu? Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui conosco. Eu sou Paula Mota para o NTV News. Abraço! Parabéns para a ganhadora, né? A decisão do Mineiro neste sábado pesou na decisão de Cuca na Libertadores nesta quarta-feira. Pois é, com o Atlético, como já está classificado, né, para as oitavas da final da Copa, o técnico alvinegro preferiu um time misto contra o Cerro Porteño. E o Galo venceu e Cuca se irritou em entrevista. Mesmo já classificado para as oitavas de final da Libertadores, os torcedores atleticanos esperavam os titulares em campo, porque a liderança geral da competição continental garante vantagens em fases seguintes. Cuca foi criticado por colocar um time misto em campo para encarar o Cerro Porteño no Paraguai. Mas no fim, não é que deu certo, graças ao Queno. Depois de um primeiro tempo morno, Cuca mexeu na equipe na etapa final para buscar ofensividade. Aos 22 minutos, trocou 3 de uma vez. Saíram Marrone, Sacha e Tietê. E entraram Queno, Hulk e Zaratio. Depois, Dodô ficou no lugar de Arana. O atacante Queno, nos acréscimos, 46 minutos, marcou para o Galo. Cuca até gastou um portunhol para comemorar o resultado.
A mí me gustó la entrega, me gustó la disposición que el equipo tuvo durante todo el partido. Los adversarios no final de semana se quedaron sin jugar. Nosotros jugamos con una equipo alternativa y tampoco sentimos la falta dos titulares. Competimos, porque nesta competição, se não tiver competitividade, você não ganha jogo nenhum. Então isso eu acho que foi o clave, saber jogar partido de Libertadores, difícil como é, cá com Cerro, e logramos grande resultado. Mas a primeira pergunta para o técnico foi sobre Diego Tardelli. O atacante não estava no banco de reservas por questões físicas e o contrato de Tardelli termina no dia 31 de maio com o Galo. Cuca ficou irritado ao ser questionado sobre a situação. Aí falou em português mesmo. Meu Deus, acabou o jogo agora com o Cerro. Tardelli não jogou porque está machucado. E a pergunta que vem é sobre o Tardelli, né? Inacreditável. Cada gasta a pergunta do jeito que quer. Isso a gente tem que esperar o tempo, isso é uma questão da diretoria resolver. Vamos então falar do próximo compromisso do Atlético neste sábado contra o América, final do Campeonato Mineiro. E aí, Cuca? Vou falar de hoje, do jogo de hoje, não é o jogo de sábado, nós estamos ainda no calor do jogo. Nós pensamos no ontem, no hoje e no amanhã. Voltemos para a Libertadores. Como que você avalia o Keno no jogo, hein, Cuca? O Keno é um jogador importantíssimo, que ele é fundamental para nós e eu conto muito com ele, assim como todos do Galo. Depois de tantas críticas, o técnico diz que o time está entrosado e pronto para as próximas fases. Gestão de grupo, confiança no plantel, jogador estão de parabéns, a gente fica muito feliz em ser o primeiro numa competição tão difícil como é a Libertadores. Hoje nós somos o primeiro no geral e eles começaram tão criticados, nós todos, e hoje fechamos o último jogo na terça em casa com o La Guaira. E, se Deus quiser, vamos ter mais um grande resultado, mas sempre com essa entrega, com esse espírito que o time encontrou, que é assim que se tem que jogar Libertadores. Cada jogo é uma final. Foi um bom jogo, né? No geral, ali, na maneira como ele conduziu, fazendo as trocas, foi um bom jogo. A seguir, aqui no NTV News, ao vivo, a gente conversa com cientistas sobre o risco de propagação e cuidados com a cepa indiana que foi detectada no Maranhão. Patos de Minas confirma mais 4 mortes e 15 novos infectados de Covid-19. Taxa de incidência aumenta 9% em Minas. Uma macro regride e outras ficam estacionadas nas zonas do Minas Consciente. E ex-secretário de Saúde de Minas Gerais muda versão em depoimento na CPI do Fura-Filas. Hoje foi um dos dias mais importantes e aguardados da CPI dos Fura-Filas da Assembleia Legislativa. O ex-secretário de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, prestou esclarecimentos sobre a vacinação de servidores administrativos da pasta e mudou de versão. Carlos Eduardo Amaral começou o depoimento por volta das 10 da manhã. Ele falou sobre as realizações da Secretaria de Saúde durante 2 anos e 1 mês que ficou à frente da pasta. Em seguida, Amaral apresentou os critérios para a vacinação dos servidores e da própria vacinação de acordo com o Plano Nacional de Imunização. Depois, foi a vez do relator da CPI, deputado Cássio Soares, fazer as perguntas. Dentre os questionamentos, o parlamentar perguntou sobre quais teriam sido os critérios para a definição dos primeiros vacinados na Secretaria de Saúde. Os deputados também perguntaram sobre a utilização da reserva técnica, utilizada para suprir doses que normalmente são perdidas por municípios dentro do órgão. Carlos Eduardo Amaral afirmou que, com a chegada de novas doses, as anteriores já poderiam ser aplicadas. Os deputados também perguntaram ao ex-secretário o porquê de a imunização não ter sido feita em todos os servidores da secretaria. Na nossa lógica, deputado, nós vacinaríamos sim 100% da Secretaria Estadual de Saúde, conforme deveria ser feito, e a sequência de chamamento, ela seguiria o quadro 1 da ordem de vacinação do Memorando 7. Outro questionamento foi porque as doses aplicadas na Secretaria Estadual de Saúde não chegaram a ser distribuídas para Belo Horizonte.
o que seria o procedimento correto na visão dos parlamentares para imunizar os servidores estaduais. Senhor Carlos Eduardo, segundo informado pela Janaína Fonseca Almeida, em depoimento perante essa CPI, técnicos da Secretaria sugeriram que a vacinação dos trabalhadores da Secretaria de Estado de Saúde fosse realizada pela Secretaria Municipal de Belo Horizonte, mas a proposta foi negada dentro da Secretaria de Estado de Saúde. O senhor tem conhecimento dessa sugestão da área técnica e de quem partiu a ordem de manter a vacinação diretamente pela Secretaria de Estado de Saúde, ao invés de solicitar que a mesma fosse realizada pela Prefeitura de Belo Horizonte, assim como aconteceu nos demais municípios de Minas Gerais? Deputado, nós tivemos inúmeras discussões dentro da Secretaria. Do ponto de vista da vacinação, a orientação ela foi que a vacinação ela seguisse o que se fez e o que se vinha fazendo de vacinação na Secretaria Estadual de Saúde, de todas as outras campanhas de vacinação. O secretário também foi questionado por que a vacinação dele não foi pública, já que em outro momento havia dito que iria se vacinar para dar o exemplo à população. O que eu fui vacinado foi porque o exemplo era para os servidores de que, chegado o momento de ser vacinado na ordem correta, sendo chamado pela diretoria de agravos transmissíveis, eu iria ser vacinado como qualquer servidor. Pessoas de bom senso têm capacidade de ter discernimento. O que o senhor disse aqui, lamento ter que dizer isso, não é verdade. O senhor mentiu a essa CPI. Não é verdade o que o senhor disse. Que foi feito um escalonamento, que chamaram o nível 1, depois o 2, depois chegou. Não é verdade. O senhor foi vacinado no primeiro dia. No primeiro dia. O senhor foi o primeiro. O senhor puxou a fila, secretário. E junto do senhor foram o seu adjunto e o seu chefe de gabinete. A informação que o senhor está prestando aqui é uma informação falsa. E eu faço isso com base em documentos apresentados a essa CPI pela Secretaria de Estado de Saúde. Eu lamento dizer isso. Com esse assunto, a gente abre a nossa análise da notícia de hoje. Já divide tela comigo, Ludmila Bahia. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Odair. Boa noite para todos que acompanham o NTV News. Agora a análise da notícia com esse fato aí que, viu só, né? O secretário ele teve que engolir devido às duras críticas recebidas pelos membros da CPI do Fura-Filas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, viu, Odair? E uma dessas questões que você abriu dizendo aí que o secretário mudou a versão tem sido a tônica que a gente tem visto aí de muitos depoimentos em CPI. E em Minas Gerais, o recorte que a gente faz, essa mudança de versão, foi que no primeiro depoimento do secretário, do ex-secretário de Saúde de Minas Gerais, o Carlos Eduardo Amaral, lá em 10 de março, ele havia dito aos deputados que teria se vacinado para dar exemplo à população. Hoje, ele diz que se vacinou para dar exemplo aos servidores. Então, ele tem que decidir aí a quem ele queria dar esse exemplo. Mas não é um bom exemplo quando se fura uma fila, que é o que os deputados aí, ou alguns deputados, argumentam duramente ao secretário. Exemplo a não ser seguido. Ô, Ludmila, a gente vai girando esse assunto porque a taxa de incidência da Covid-19 aumentou 9% em Minas Gerais, né? Com esse cenário, o Comitê Extraordinário decidiu hoje que apenas uma macro-região regredisse de ondas. As demais, então, devem permanecer como estão. Mas nenhuma delas está na onda roxa. O secretário de Estado de Saúde esteve nesta quinta-feira em Patos de Minas e disse que a situação, por enquanto, é de estabilidade e que não apresenta preocupação. A macro-região noroeste se manteve na onda vermelha do Plano Minas Consciente. Nenhuma das macro-regiões evoluiu de onda. A única mudança dessa semana foi a macro-região de saúde Jequitinhonha, que apresentou piora nos indicadores e vai regredir da onda amarela para a vermelha. No entanto, segundo o secretário de Estado de Saúde, o cenário representa o que chamam de platô, ou seja, está dentro da normalidade avaliada pelo Estado. Essas variações ocorrem semanalmente. Semana passada progredimos para a amarela, uma região, dessa vez nós regredimos para a vermelha. Isso mostra que estamos naquele momento realmente de platô, em que algumas regiões vão para a vermelha, outras para a amarela. Então estamos naquele momento de estabilidade, mas lembrando que ainda uma estabilidade com um platô alto de casos.
Em relação ao município, Patos de Minas tem registrado mortes por Covid-19 diariamente e a média de infectados tem aumentado lentamente. A situação, no entanto, ainda segundo o secretário, não é motivo para preocupação, pois também está dentro da normalidade esperada. A região de Patos de Minas ainda não tem um comportamento de mudança importante, está naquilo que a gente chama de platô. Mas temos regiões próximas daqui, como a Triângulo Sul, de Uberaba e a Oeste, em que há um aumento de novos casos. Então estamos atentos, conversando com as regiões, para caso haja um novo comportamento, a gente tenha ações mais rápidas, para que a gente não precise viver o que nós vivenciamos há pouco tempo. A situação, portanto, não é alarmante. Segundo o secretário, os números gerais apontam para melhoras dos indicadores. O número de solicitações de internações em UTI por Covid-19 teve queda de 6,71% nas últimas 4 semanas. A ocupação atual é de 78%, índice 3% menor do que na semana passada. A taxa de positividade se manteve estável em 37%, o que mostra a tendência de platô da pandemia. No entanto, o secretário volta a reforçar que o que de fato altera as condições de saúde são as atitudes de prevenção da doença. Estamos com os hospitais ainda com ocupação alta, apesar com a baixa de casos. Então, distanciamento social, uso de máscaras, higiene das mãos com uso de álcool é muito importante. Evitar aglomerações, evitar festas clandestinas, porque é isso que faz a gente ir de novo para o que nós vencemos há pouco tempo. Pois é, Ludmila, mas apesar aí da fala do secretário com relação a essa questão de estar controlada a Covid-19, o governador Romeu Zema, ele voltou a alertar sobre a terceira onda no estado. A gente percebe, assim, 2 ritmos muito diferentes de fala. Não foi a primeira vez que o governador Romeu Zema falou dessa questão da terceira onda, mas com um tom de mais preocupação. O secretário de Estado da Saúde, o Fábio Baccheretti, já falou sobre a terceira onda. Em coletiva ele falou, hoje nós questionamos, perguntamos ao secretário se é hora de preocupar, de tomada de atitude dos próprios gestores, da população com relação a ações e outras situações que podemos tomar nesses novos rumos de pandemia e ainda mais com essa variante preocupante, a indiana, que com casos confirmados no Brasil, e são tons bem diferentes. O secretário de Saúde, ele é bem mais tranquilo do que o próprio governador, que disse hoje que é evidente essa terceira onda, que é preciso tomar cuidado, que é preciso ter cautela, e o Fábio Baccheretti vem pisando no freio aí, olha, vamos ver como é que tá, aí depois a gente toma medida rapidamente. Então, assim, estão em tons muito diferentes, desajustados, o governador de Minas Gerais com o seu secretário de Saúde, e ele coloca, Patos de Minas está numa situação confortável, controlada, se está tão bem, porque então não regredimos de onda? Fica essa questão aí. E o que a gente tem visto nos boletins, e a gente vai até conversar daqui a pouco com um especialista nessa questão, estudioso aí, uma preocupação com a taxa média de novos casos. A gente vê aí um aumento diário pela terceira semana seguida em Patos de Minas, com insistência no registro de óbitos em decorrência da Covid-19. Novos infectados no município, e então, se está tudo tranquilo, estamos indo aí para mais uma semana de onda vermelha, então deveríamos regredir e não permanecer nessa fase dura, entre aspas, porque a gente sabe que não há muita variação da verde até para a onda vermelha do Minas Consciente. Mas, Ludmila, como você falou aí, sobre o andamento da pandemia em Minas, no Brasil, e também sobre a variante encontrada no Maranhão, a gente conversa com o cientista e pesquisador da Fiocruz, o Gabriel Fernandes, que está conosco. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Odair. Boa noite, Ludmila. Gabriel, o Maranhão registrou os primeiros casos da variante indiana do coronavírus, né? 6 pessoas que estavam a bordo de um navio, segundo Carlos Lula, secretário estadual de Saúde e presidente do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Um desses infectados teve que ser levado de helicóptero para receber atendimento, né? Essa variante deve se espalhar como aconteceu com as demais ou é possível impedir?
Pois é, a gente ainda não sabe porque a gente não conhece qual que é a dinâmica dessa variante quando comparada à variante que a gente tem circulando aqui hoje, né? Que hoje predomina na população brasileira a variante P1. Né? Então, seria como se a gente comparasse, sei lá, dois atletas muito bons, só que de categorias diferentes. Não dá para a gente saber qual que é o melhor até a gente colocar um de frente contra o outro. Mas acredito eu que pelas mutações que essa variante indiana tem, ela não vai espalhar e ela não vai dominar a P1, porque a P1, que é a variante de Manaus, ela tem variantes que permitem a alta transmissibilidade e a evasão do sistema imune. Então, ela está associada à reinfecção e alta transmissibilidade. Então, é difícil competir com o brasileiro nesse caso. Jamila. Pois é, Gabriel, o que a gente tem visto aí na Índia, Nova Delhi e algumas outras cidades da Índia é um verdadeiro caos instalado por conta dessa variante, assim como o Brasil viveu também quando explodiram os casos com a variante. Gabriel, fica esse questionamento sobre a gravidade dessa cepa. Ela é tão quanto a brasileira, ela é menor? Qual o grau de preocupação que devemos ter com essas confirmações de casos aqui e comparando o que a gente tem de informação entre essas duas variantes? Quanto à gravidade, a gente nunca sabe porque a gente não tem experimento para testar a gravidade, mas acredita-se que nenhuma variante é mais grave, né? Ela cause uma doença mais grave. O que acontece é isso que eu disse, elas transmitem mais rápido e elas evadem o sistema imune, né? Então, por evadir o sistema imune, elas causam a reinfecção e por elas se transmitirem mais rápido, elas se espalham muito mais rápido e aumenta o número de casos. Por termos muito mais casos, a gente, consequentemente, enche os hospitais e morrem mais pessoas, né? Então, é pelo aumento do número de casos e não pelo aumento da gravidade da doença. E com relação a essa preocupação mundial, é o seguinte, toda vez que uma variante aparece em um país e ela domina aquele país, isso quer dizer que ela se reproduz e ela se transmite mais rápido do que a variante que estava circulando antes, né? Então, a preocupação é justamente que essa variante saia do país e acabe dominando a população de um outro país, né? Então, foi o que aconteceu no Reino Unido, quando surgiu a variante lá, a primeira dessas variantes que se transmitia mais rápido, que tinha uma mutação na posição 501 da proteína spike. Aí depois bloquearam, né, impediram que ela se espalhasse pelo mundo. Ela chegou aqui no Brasil. Então hoje ela é a segunda variante mais frequente aqui no Brasil, que é a B.1.1.7. Só que aqui no Brasil apareceu a P1, que acabou sendo mais rápida e evadindo o sistema imune, coisa que a do Reino Unido não fazia. E aí essa acabou dominando o Brasil todo. O que os outros países fizeram? Não entra brasileiro aqui, né? Todos os países fecharam as portas para os brasileiros justamente para que essas variantes não cheguem lá e não dominem espalhando pela população toda, né? Então, o que o Brasil tem que fazer é exatamente a mesma coisa. Se identificaram os casos que tem a variante indiana, monitora todos os contatos, isola todos os contatos e testa todo mundo, para que isso não se espalhe. A gente não quer pagar para ver se essa variante indiana espalha mais do que a nossa P1, né? Então, por via das dúvidas, o trabalho de vigilância é essencial, né? E o problema grande é que aqui no Brasil a gente não tem, né? Qualquer pessoa chega no aeroporto, mostra um exame e segue para dentro do país. Então, mais cedo ou mais tarde, essa variante ela vai entrar e ela vai circular aqui no Brasil, mas eu não acredito que ela seja mais rápida do que a P1.
Até porque a gente tem falas muito diversas entre os governantes, os estudiosos, até as pessoas que estão ocupando cargos que poderiam promover aí uma forma de maior fiscalização, de acompanhamento dessas variantes, levar a situação com a tal gravidade que se apresenta, até porque a Organização Mundial da Saúde fala dessa nova variante indiana como uma preocupação global. Todas as pessoas têm que estar preocupadas, até o próprio Reino Unido agora repensa sobre a abertura total, sobre outras questões, mas tamanha a severidade e as consequências que, como você bem disse, não dá ainda para mensurar, porque agora que a gente vai ter a dimensão disso tudo. Mas, Gabriel, sobre vacina, o que a gente sabe sobre as vacinas disponíveis no Brasil, se protegem ou não contra essa variante? Tem algum alento em relação a isso? Olha, não tem nenhum teste ainda que testou a eficácia das vacinas contra essas variantes pontualmente, né? Então, a gente só acredita, a gente meio que propaga o resultado que foi feito com as outras variantes e, pelo que parece, as vacinas não perdem eficácia diante de uma nova variante. Elas podem perder um pouquinho de afinidade, principalmente na resposta via anticorpos, mas a resposta celular ela é mantida. Então, o objetivo da vacina de evitar a doença, ele é mantido mesmo nas outras variantes. Então, acreditamos que o mesmo aconteça com essa variante indiana. Vou pedir o Gabriel para ficar conosco, né, Ludmila? Continuar conosco, para a gente falar também dos números da Covid em Patos de Minas. Para a gente, inclusive, a gente já tem um boletim, vamos colocar aí na tela para fazer essa avaliação. Gabriel, continua conosco, porque nós tivemos aí o registro de mais 4 óbitos aqui no município. Nós sabemos que desde o início de janeiro nós tivemos aí uma letalidade maior da Covid em Patos de Minas, com mais de 300 mortes, né, ocorridas aí de janeiro para cá, ou seja, tivemos a letalidade maior, até porque a gente está falando aí dessa questão de variantes, e aí a gente já se lembra logo de uma letalidade maior, a gente já percebe logo uma diferença no contágio, que foi bem maior nesse período. Mas de ontem para hoje, tivemos aí 4 novos óbitos em relação aos boletins, apesar de serem números aí registrados com relação ao mês passado. Temos um represamento de dados, infelizmente esses dados eles vêm aos poucos, de acordo com a Prefeitura, ainda do final do mês passado, e tivemos novos casos registrados aí também. Nós temos, portanto, na tela os 2 comparativos entre ontem e hoje. Gabriel, uma questão que a gente coloca é sobre essa média de novos casos que vem subindo há 3 semanas consecutivas. A gente vem percebendo, saímos de uma média de novos casos de 12 para 13, agora estamos caminhando, passamos de 24, temos mais pessoas internadas em Patos de Minas, aí é o boletim só do município, mais pessoas necessitando de terapia intensiva, estabilidade praticamente na quantidade de pessoas em isolamento domiciliar, mas dia a dia novos infectados. Como que você avalia esse parâmetro? Até pelo que a gente acabou de falar anteriormente, pela tônica diferente aí das falas dos próprios governantes do estado, né? Temos o Romeu Zema dizendo, olha, vamos ficar alerta porque uma terceira onda é evidente e precisa de ação e cautela de todo mundo. Aí o secretário de saúde fala, olha, a gente tem uma situação de platô, de estabilidade, não é de preocupação, mas quando tiver a gente age rapidamente. Mas esses boletins a gente percebe aí uma mudança nesse panorama. Estamos em uma certa estabilidade, mas numa crescente aí de pelo menos média de novos casos diários e um comportamento de número de internados maior do que boletins anteriores. Como é que você avalia isso? Isso demanda muita atenção porque são momentos diferentes, né? Eu até vi a conversa do secretário de saúde e ele fala em platô, que não é o caso de Patos. Patos não está em um platô. Patos teve um pico, diminuiu o número de casos e aí agora está começando a subir de novo. É diferente do caso de BH, por exemplo. BH está há quase 3 meses em um platô, ou seja, está em uma média de casos que é muito alta e isso não diminui, porque BH fica naquele negócio de abre e fecha, e aí quando o R está um pouquinho maior do que 1, fecha, quando ele vira 0,99 já abre,
Então fica uma coisa que não resolve, mas não agrava, né? Só que a gente quer é resolver. Então, o que acontece? Esse pequeno aumento da média é um ponto de atenção. Então, ou seja, tem que prestar muita atenção, tem que fazer um monitoramento, uma vigilância de cada um desses casos, porque agora, diferente do caso que foi em dezembro e em janeiro, que a gente teve a nossa segunda onda, agora a gente tem uma variante, 90% dos casos é a variante P1, que espalha muito mais do que as outras. Então, o crescimento desse pico, ele pode ser muito mais rápido. Então, até que a gente tome alguma atitude, achando que a gente está lidando com as mesmas variantes do ano passado, já pode ser tarde demais. Né? Então, pelo fato do vírus se espalhar muito mais rápido, a taxa de replicação dele, que é o R, tende a ser mais alto. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E esse pequeno aumento já é um sinal de alerta para ativar a vigilância local. Até porque o que a gente falou, né? Se fosse uma situação de estabilidade ou de tranquilidade, conforme o secretário de Saúde coloca, Patos de Minas deveria ter reagido em onda e não permanecido na vermelha, estacionada aí por mais uma semana. Isso. Vamos dar uma olhada também, então, na ocupação hospitalar em Patos de Minas, comparativo, como eu disse, entre ontem e hoje. Está aí na tela, Ludmila. E temos aquela oscilação em leitos clínicos na rede pública e na privada, e até porque os particulares, eles há bastante tempo não têm tido aí a diminuição abaixo de 100% na ocupação de leitos clínicos, né? Essa é uma preocupação evidente, levando em consideração aí que a gente tem nesse boletim de ocupação hospitalar, não só internados de Patos de Minas, mas pessoas vindas de outros municípios também. A gente tem um recuo com relação a ontem, diferente do comportamento só isolado de Patos de Minas, que teve um aumento. Mas uma questão que leva a essa preocupação é essa oscilação no percentual de ocupação, que é muito instável. A gente tem, como a Day colocou, esse colapso aí no sistema da rede particular para leitos clínicos, mas na rede pública há também essa preocupação, Gabriel, porque a oferta de leitos hoje é muito maior até do que a gente viveu quando a gente viveu a explosão de casos lá nos meses de fevereiro e março. E é um percentual que, ora, tá sempre acima aí dos 60%, ora está aproximando dos 100%, mas a gente não tem essa total tranquilidade. Como é que você vê aí essa questão desses percentuais em oscilação e dado esse quadro de infecção, da taxa de novos casos? A questão é que Patos também recebe os casos de toda a micro-região, pelo menos, né? Nem falando da macro, mas pelo menos da micro, ela acaba recebendo esses casos. Então, tem que manter um trabalho coletivo de todos esses municípios para que todos possam fazer esse trabalho de vigilância, não deixar os casos subirem. Porque você pensa, se a gente tem uma ocupação hoje de 70%, com uma média de 24 casos diários, que dá 150 casos semanais em média, pense como que vai ser isso quando a gente tiver a mesma taxa de quando a gente estava no pico, que era de cerca de 1.600 casos por semana. Então, isso para poder colapsar vai gastar pouco tempo. Então, é extremamente importante que seja feita essa vigilância para não deixar esses números subirem em hipótese alguma. Inclusive, se possível, diminuírem esses números. É claro que a gente sabe que a gente não vai zerar os casos em Patos, a gente tem pessoas que tem fluxo de pessoas que saem e chegam na cidade, que podem carregar o vírus, a gente tem vírus incubado em pessoas assintomáticas e isso pode transmitir e tal, mas é importante que a gente mantenha no mínimo possível, e qualquer aumento deve ser monitorado de perto, para evitar a perda do controle quando esse crescimento se tornar exponencial. Porque todo crescimento, por mais curto que seja, né? Então, se a gente tem um crescimento de 2%, 2% de 20
é pouco, mas 2% de 40, 2% de 100 já é muito, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso, né? Porque é proporcional. Gabriel, muito obrigado por sua participação novamente aqui, né? Cedendo um pouco do seu tempo para participar aqui do nosso NTV News. E a gente sabe, né, das dificuldades que é para um pesquisador da Fiocruz, para um estudioso, para um cientista como você está aí, guardando um pouco desse tempo em meio a uma pandemia como essa. A gente agradece muito sua participação aqui hoje, viu? Eu que agradeço o convite e é nosso trabalho, tanto meu, tanto da Fiocruz, informar a população, então vocês podem sempre contar comigo. Bom? Muito bem, a gente faz um intervalo, Ludmila. Em instantes, a gente volta falando do secretário de Estado de Saúde, que respondeu ao prefeito de Betim sobre o que disse na questão de privilégio na distribuição de vacinas para algumas cidades em Minas Gerais. E ainda, ex-prefeito rebate críticas sobre compra de camas para CMEs. O prefeito de Betim, Vitório Medioli, foi convidado pelos deputados a falar na CPI dos fura-filas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais nesta quinta-feira. Medioli pediu aos parlamentares fiscalização na distribuição das vacinas, pois algumas cidades são privilegiadas pelo governo de Romeu Zema, segundo ele. Nesta quinta-feira, o prefeito de Betim, Vitório Medioli, questionou durante sua fala na CPI dos fura-filas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a ordem de distribuição de vacinas para os municípios mineiros e pediu a fiscalização no critério de distribuição, informando que algumas cidades receberam mais doses do que outras. Belo Horizonte recebeu a mais 403 mil vacinas do que a média do Estado. Juiz de Fora recebeu 31 mil a mais. Agora, nós não temos controle dos pequenos municípios, até porque o meu setor de estatística foca as cidades do mesmo grupo, do mesmo número de habitantes. Mas é provável, né, que num controle, num pente fino, haja discrepância também em relação a outros municípios. A crítica se deve à possibilidade de que essa diferença de distribuição incorra em aumento de óbitos nos municípios que recebem menos. Essa distribuição incide diretamente com os óbitos. Se você tem uma população vacinada, os óbitos despencam. Onde não tem, sobe. No entanto, segundo o informe do Estado, Minas Gerais está entre os estados que possuem maior índice de imunização proporcional à população, ocupando o 6º lugar no país, e que houve uma queda significativa no número de óbitos entre a população que recebeu as 2 doses. Entre as pessoas acima de 90 anos, a taxa era de 8,1% no início da pandemia, e agora caiu para 2,9%. Já para os que têm de 80 a 89 anos, a redução foi de 21,7% para 9,8%. Na população de 70 a 79 anos, a taxa de óbitos diminuiu de 28,8% para 16,2%. Ô, Ludmila, e essa questão aí desses números, dessa colocação do prefeito de Betim e a possibilidade dessa discrepância nesta distribuição, que é algo muito sério, né? É sério e merece aí esse olhar cuidadoso dos parlamentares que investigam também se houve alguma irregularidade, tanto na administração de doses, e agora levanta essa outra questão sobre a distribuição de doses. Segundo os parlamentares, vão também investigar essa questão levantada pelo prefeito de Betim, mas em Patos de Minas, o secretário de Saúde disse que não houve isso, que não houve privilégio a um em detrimento de outro, que tudo foi conforme solicitado, pedido e mensurado aí pelos dados informados pelos municípios, mas é uma denúncia grave e, se confirmada, vamos ver aí o que vai acontecer, porque como o próprio Medioli coloca, pode ser aí parâmetro para aumentar, sim, o número de óbitos em determinadas regiões, mesmo que tenhamos uma cobertura vacinal ainda tímida, mas a gente sabe da importância da vacina para a proteção de todos nós.
Ontem nós mostramos aqui no NTV News, Ludmila, que a Comissão de Educação da Câmara questionou a compra de 2.500 camas adquiridas na administração passada e que não estariam sendo utilizadas. Nós procuramos, inclusive, o ex-prefeito José Eustáquio hoje para falar sobre esse assunto. Nessa quarta, o vereador Vitor Porto disse ter questionado em algumas CMEIs sobre a necessidade dos materiais. Foi feito alguns pregões ao final do ano, pregões em valores aproximadamente de 4 milhões de reais, na data de dia 28/12 de 2020. Eu não sei por cargas d'água, mas eles fizeram compras de alguns materiais. E quando nós chegamos em algumas CMEIs, nós questionamos esses materiais e perguntamos: vocês pediram esses materiais? Vocês fizeram um requerimento querendo esses tipos de materiais? E muitas delas foram unânimes ao dizer: nós não fomos ouvidas para a chegada desses materiais, simplesmente chegou. Então nós achamos estranho esse tipo de compra, porque em primeiro lugar o que deve ser feito é uma análise sistêmica, verificar qual que é a real necessidade e ir ao encontro dela. O ex-prefeito rebateu o que foi dito pelo vereador, justificando a aquisição feita no final de sua gestão. O que eles encontraram foram umas caminhas que estavam guardadas, foram compradas em setembro do ano passado e chegaram agora. E estavam guardadas, depositadas numa escola. Realmente, para a escola, eles não têm utilidade nenhuma, aquelas caminhas. Aquelas caminhas se destinam às creches, para as creches que já existiam e para as creches novas que nós construímos e entregamos o ano passado. Olha, será que os alunos das creches públicas, não merecem um melhor conforto de ter uma caminha lá, o seu colchonete em cima da sua caminha? Porque se você for nas nossas creches todas aí, ao longo dos anos, os colchonetes são colocados no chão, lá um chão frio, um chão que pode facilitar insetos, ou escorpião, uma barata, ir lá na criança e picar a criança, que é complicado. Será que elas não merecem um conforto melhor de a gente ter uma caminha para colocar esses colchonetes? José Eustáquio ressaltou ainda que parte dos materiais devem ser utilizados também no CMEI do Coração Eucarístico, que ainda não está em funcionamento, mas que já foi inaugurado. Inclusive, o ano passado, no dia 22 de dezembro, nós inauguramos a creche do Coração Eucarístico. E nessa inauguração, inclusive, as pessoas que lá estiveram puderam ver que não tinha nenhum móvel lá. Nós já tínhamos comprado, mas ainda não tinha chegado. E o que me estranha muito é que dois vereadores da Comissão de Educação atual estavam na inauguração. Um já como vereador, o Cabo Batista, que inclusive descerrou a placa de inauguração, que eu tenho fotografia disso, e a professora Beth, que estava lá, e viram que lá não tinha nenhum móvel. Então esses móveis se destinam para as creches novas, 3 que nós inauguramos no ano passado: Coração Eucarístico, Nova Floresta e Alto Limoeiro. As que nós ampliamos e as demais creches que existem no município, para dar um melhor conforto para nossas crianças. O vereador também questionou sobre a necessidade dos materiais e o planejamento para a compra. Essa compra dessas caminhas, basicamente, foi num valor de R$500 mil. É uma situação meio complicada, porque como que se gasta um valor talvez elevado e provavelmente a creche precisaria de outras questões que eram primárias? Não, elas são inservíveis para a escola. Aí eu concordo, as escolas elas são inservíveis, mas eles são servíveis e bem servíveis para as creches. Ludmila, e esse posicionamento então do ex-prefeito José Eustáquio sobre essa questão das camas, né? Ele respondendo os questionamentos do vereador dessa comissão de educação, numa situação que coloca em xeque pelos vereadores, né? A maneira como foi comprada, a necessidade dessa compra, mas que o prefeito disse que não, que tem destinação sim, que tem espaço para colocar todos esses materiais. Era o nosso questionamento. Qual o motivo dessa compra? Porque nada é caro se é bem utilizado. Se a gente vê aquilo como prioridade, como essencial, não vai custar caro, porque é uma questão imprescindível. Agora, se houve essa demanda por parte de professores, diretores, numa época, e aí aqueles questionados, perguntados pela comissão, até porque a gente sabe que o trânsito de professores, né, de membros, de educadores na escola hoje é muito menor do que na época até que foi feita essa compra ou solicitada ou feita essa pesquisa para esse tipo aí de necessidade.
não dá mesmo para uma criança ficar no colchonete fino ali no chão. E as caminhas, pelo que a gente percebeu, elas são a altura é pequena, né? Porque até uma questão que eles colocam é para evitar acidente, que poderia provocar acidente. Mas o que a gente vê ali é que há uma utilidade, que elas podem ser bem utilizadas nesses espaços. Porque uma questão que o vereador coloca é que não haveria espaço para dispor esse material, mas onde cabe um colchonete, vai abrir uma caminha, que é praticamente ali o que dá um colchonete onde essas crianças são abrigadas. O que a gente tem que ver agora é se a quantidade comprada foi excessiva ou não, porque bem utilizada ela será. Resta agora o gestor, né, o prefeito Luiz Eduardo Falcão, fazer essa distribuição quando esses espaços puderem ser utilizados, porque a gente sabe, já foi comunicado pela secretária de Educação de Patos de Minas, a Sônia, que que não terá retomada para o CEMEIS junto com a volta às aulas para as demais fases, etapas do ensino. Os CEMEIs a educação infantil fica para depois. Mas quando isso acontecer, as crianças terão aí um espaço ou uma utilidade para utilizar essas caminhas aí mesmo. Agora, todas a gente não sabe ainda se serão utilizadas ou não, mas que elas têm uma finalidade, que elas têm uma utilidade, o ex-prefeito explicou bem qual será. Então, elas não são inservíveis em momento algum. Muito bem, Ludmila, para a gente encerrar, olha, nessa sexta-feira você se prepare, viu? Porque tem programação especial pelos 29 anos para celebrar os 29, esses quase 30 anos da NTV, né? E eu tenho visto aqui nos bastidores que vocês estão se movimentando. Eu vou ficar aqui participando também, que eu não sou bobo de perder uma festa como essa, né? E é o NTV Solidário, né? Para a gente se divertir e também para as pessoas se divertirem, se informarem e também, claro, poder ajudar nessa sexta-feira às 18h30. NTV Especial 29 anos. Informação, música, entretenimento e solidariedade. Participe e ajude quem mais precisa em Patos de Minas. É nesta sexta-feira, às 18h30, ao vivo pelo canal 8.1, patosjá.com.br, ntv.tv.br e redes sociais, @NTV Patos de Minas. NTV, 29 anos ao seu lado. Veja a hora de começar, viu, Ludmila? E lembrar o pessoal de casa que está aberta a votação, né, no site Patujá, para o pessoal escolher aí a quinta instituição que vai ser ajudada por essa campanha da NTV. Para isso, pessoal, entra lá no patujá.com.br, né? Lá já estão relacionadas a Procurar-se, né, que para receber ajuda Procurar-se, Restaurante Galileu, Amparo Maternal e também a PAI, e a quinta vai ser escolhida por meio dessa votação. E lembrando que nessa sexta, como especial começa às 18h30, o Conexão Unipam excepcionalmente será exibido às 18 horas. Você está preparada já, claro, né? Olha, Daíra, a gente está num esforço coletivo para fazer desse momento uma grande festa, uma grande comemoração, como bem você disse, com música, entretenimento, mas também com informação, porque esse é o pilar da NTV ao longo de toda essa jornada construída, partilhando e compartilhando com toda a sociedade. Não seria diferente agora nesse momento. A gente escolheu entidades só de Patos de Minas dessa vez por conta até desse momento de pandemia, de trânsito, para facilitar esse momento de entrega, mas a gente sabe que é uma televisão regional, a gente tem esse carinho e essa responsabilidade muito grande com todas as pessoas, mas nosso sinal aí está aberto hoje para o mundo inteiro, porque também estamos na internet. E amanhã vai ser um momento diferente, vai ser um momento bem gostoso, com esse compromisso, com essa responsabilidade social de dividir junto com as pessoas aquilo tudo que a gente arrecadar. E já aviso, a gente já começa com muita coisa já no nosso saco aí para partilhar com essas entidades que vão entregar às famílias carentes que tanto precisam, que tanto merecem na nossa cidade, que cheguem também à região. Assim a gente espera, viu, Adair? Então amanhã, às 18h30, a gente espera todo mundo. Vai lá no Patos Já para você escolher a entidade. Amanhã a gente abre também
a nossa conta para você doar o quanto você quiser, qualquer valor é bem-vindo. E sabe que um tantinho assim, ó, faz uma diferença enorme na vida de uma pessoa. Muito bem, amanhã então a gente se encontra, Ludmila. Até amanhã, viu, Odair? Boa noite para todo mundo. Até lá, tchau, tchau. Outras informações você acessa o portal patujá.com.br. Já sabe, né? Amanhã às 19 horas a gente vai estar aqui em meio a toda essa festa trazendo muita informação também. Até lá. NTV, mais um ano, mais histórias, mais notícias. 29 anos ao seu lado. NTV, é aqui que a gente se vê.